Hoje pela manhã eu recebi num dos grupos, no grupo da CEPAL, eu sou missionário da CEPAL, e recebi do grupo um artigo de um pastor batista, pastor Lourenço, e ele escreveu um artigo sobre o Dia do Pastor. E eu respondi para ele: graças a Deus, porque vivemos em novos tempos. Hoje, eu, um pastor presbiteriano, vou pregar numa igreja batista no Dia do Pastor Batista. Isso para vocês não tem muito sentido, mas aqueles que já têm mais de 30, ou há 30 anos atrás, digamos, isso era quase que uma heresia, era quase que impossível. As pessoas até brincavam que no céu iria ser por setor. Aqui aqui é o setor dos batistas, aqui é dos presbiterianos, aqui é o da Assembleia de Deus. Hoje só tem um setor: a Igreja de Jesus, o povo de Deus. Graças a Deus por isso. Eu fico agradecido pela oportunidade. Aliás, no dia 12 de junho de 22, 2 anos atrás, que também era o Dia do Pastor, eu fui convidado para estar aqui falando sobre o Dia do Pastor. Eu não sei se é porque o pastor gostou ou porque ele falou: eu vou dar uma nova chance para você. Vem pregar aí, vou te dar uma nova oportunidade. Que Deus nos abençoe. Eu dei um tema para a mensagem de hoje, que é: Deus formou a igreja e chamou pastores para cuidar dela. Eu quero ler 2 textos, um do Antigo Testamento, que está em Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jeremias 3, 15. E diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aí lá no Novo Testamento, Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Querido Deus, mais uma vez chegamos diante do Senhor para pedir, clamar, por este momento onde a Tua palavra será exposta. Já louvamos, adoramos, ofertamos, mas agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Tu sabes, Senhor, que eu orei, estudei, mas o que nós precisamos mesmo é do Espírito Santo, para que a Tua palavra seja rema, direta para cada coração. O Senhor conhece a cada irmão e a cada irmã, sabe o que cada um precisa ouvir. Então, que o Senhor fale, o Senhor ministre. Em nome de Jesus, repreendemos Satanás, para que não venha atrapalhar, dar sono, incomodar, perturbar, manifestar-se em nada, porque nós não temos nada com ele, nem ele conosco. Mas queremos sim que o Espírito Santo de Deus seja liberado abundantemente sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Este primeiro momento da palavra, eu quero falar um pouco sobre a relação pastor-igreja e igreja-pastor. O pastor precisa da igreja, precisa de ovelhas. Muitas vezes eu converso com colegas que são professores de seminário. E às vezes eu digo, precisamos fazer uma distinção.
você é um mestre, você ensina. Mas o pastor é aquele que cuida da ovelha. Então, se você está lecionando, mas não está no ministério, cuidando de ovelhas, então você não é pastor. Às vezes converso com alguns que são teólogos, sabem explicar, sabem interpretar, e eu digo, pastor, ele tem a teologia, ele é um teólogo, mas é aquele que cuida da ovelha. Então, para ser pastor, precisa ter ovelhas, precisa ter igreja. Mas, por outro lado, a igreja também precisa de pastor. Tem essa relação. Então, o pastor precisa da igreja e a igreja precisa do pastor. O pastor Ademir precisa desta igreja e esta igreja precisa do pastor Ademir. Foi feito isto desde o Antigo Testamento. Quando você pega o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quando chega no terceiro, que é Levítico, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sinceridade. Quem daqui já leu o Levítico inteirinho? Agora, quem já leu o Levítico 2 vezes inteirinho? Normalmente a gente chega, Gênesis, Êxodo, pula, né? Pula o Levítico, porque não é um livro assim não é um livro narrativo, não tem ali uma narrativa. Mas ele é importante, sabe por quê? Porque quando ele chega, Gênesis, Êxodo, o povo em seguida está sendo preparado para entrar na terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, Deus fala com Moisés, e aí Moisés tinha que estabelecer algumas coisas para aquele povo. Olha, Moisés, é o seguinte, você vai chamar o sumo sacerdote, vai ser Arão, e você vai preparar o sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes vão ter também os sacerdotes. Há uma hierarquia, há um trabalho. Estes sumos sacerdotes e sacerdotes é que receberão as ofertas, os sacrifícios do povo e eles oferecerão para Deus. Então tem aqui. E o povo, então sim, o povo vai trazer, vai ofertar, mas tem o sumo sacerdote, os sacerdotes. E, aliás, até estabelece o seguinte, e o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles vão receber do que traz para a oferta, do que traz para a oferenda, uma parte vai ficar para o sumo sacerdote, para o sacerdote, eles vão estar cuidando do povo e o povo vai estar alimentando, sustentando, cuidando do sacerdote, do sumo sacerdote. Então você vê, já é esse cuidado, essa hierarquia, esse trabalho. Se você vai para o Novo Testamento, também ali diz, Deus estabeleceu uns para pastores, mestres, também tem essa hierarquia no sentido do pastor cuidar da igreja, a igreja cuidar do povo. Então, tem esse trabalho ligado igreja e pastor. Muito bem, todos os salvos têm dons e ministérios. Vou começar agora, esqueci de marcar o relógio ali. Todos os salvos têm dons e ministérios, mas nem todos são chamados para serem pastores. E a escolha é divina. É o Senhor quem escolhe, fundamentado não no mérito da pessoa, mas na soberania de Deus. Eu vi vários irmãos, quando eu cheguei, com uma camiseta escrito voluntários, né? O pastor não é um voluntário.
Quando o pastor Ademir, ou a diretoria, você quer servir em tal área, eu me voluntario para ser isto. No caso do pastor, não é um voluntário, ele é um chamado, ele é um escolhido, não é um profissional, é chamado por Deus. E eu tenho trabalhado com muitos pastores, o pastor Ademir sabe disso, e eu tenho ajudado alguns pastores no ministério, e eu tenho ajudado alguns a deixarem o ministério. Semana retrasada, tomei café com um colega, e incentivei-o a deixar o ministério. Por quê? Porque ele não tem um chamado. Às vezes tem alguém que dirige o louvor ou que dá aula na escola dominical, olha, eu tenho uma certa liderança, e às vezes a gente olha, então você vai ser pastor. E não é só este o único critério. O critério maior, primeiro e principal, é ser chamado. Dentro da igreja presbiteriana, quando alguém quer ser pastor, há uma comissão, ou presbitério, lá chama presbitério, que examina e faz algumas perguntas para o aspirante ao pastorado. E normalmente eu pergunto, você tem algum dom espiritual? E às vezes fica meio embaraçado, como assim, dom espiritual? Principalmente dentro da igreja presbiteriana, que às vezes dons... Bom, mas aí eu pergunto, não sei. Eu digo, bom, então você precisa pensar nisso, porque para ser pastor, precisa ter o dom, o chamado de Deus. Agora, nós vivemos também num tempo assim um tanto confuso, difícil no relacionamento pastor e igreja. Eu louvo a Deus, eu tenho acompanhado vocês, vejo o quanto Deus tem abençoado nesse relacionamento, neste casamento. Mas, queridos, às vezes eu tenho que trabalhar com pastores e com igrejas que estão em verdadeiro pé de guerra, estão com dificuldade. Um pastor mais de idade, conversando com um pastor jovem, perguntou, como que está lá a sua igreja? Está bem? Está bem, está ótimo. Está muito bem, graças a Deus, está tudo bem. E só tem um problema, eu tenho muita dificuldade com o relacionamento com os irmãos. Como que pode estar tudo bem? Como pode estar tudo bem? O pastor, muitas vezes, tem sido avaliado pela sua presença no púlpito ou no palco. O que ele faz? Ele canta, ele toca, ele faz umas gracinhas, ele faz o povo rir, ele é comunicativo, como que ele é? Pastor muitas vezes avaliado pela mídia. Como que é a questão do pastor na mídia? Ele está sempre falando, está sempre aparecendo? Qual que é o tamanho da igreja? Qual é a arrecadação financeira? Às vezes espera-se um pastor pop. Mas o pastor deve ser avaliado. Esse é um homem de Deus, é chamado por Deus. E o caráter do pastor. Eu fico, assim, não entendendo algumas coisas, que às vezes eu vejo alguns homens que estão à frente, são chamados de pastores, não tem caráter, e a igreja, gente chegando, gente chegando, gente chegando. Eu não entendo. E Deus também não tem que me explicar nada. Nesse relacionamento pastor e igreja, o pastor, ele precisa ser alguém que esteja disponível para a igreja. Eu não tenho nada contra um pastor que, além de pastor, tem uma outra profissão. Cada um dá conta por si. Eu, particularmente, entendo que o pastor, sendo só pastor, ainda não consegue dar conta de tudo. Deus me deu alguns privilégios, eu tenho uma profissão, além dessa profissão, também sou formado em Direito, mas foi uma questão de opção, não, eu preciso estar disponível para Deus e disponível para a igreja. Uma das coisas que me entristece, e eu creio que do pastor Ademir também, quando alguém, pastor,
eu preciso tanto falar com o senhor, mas eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, então eu não quero incomodá-lo. Nossa vida, o pastor é aquele que está para a glória de Deus, mas a serviço das suas ovelhas. Então o pastor precisa ser disponível, acessível. Quando uma igreja cresce muito, ela é legal para o pastor, porque vai ter, a contribuição vai crescer, mas o perigo é de, às vezes, ele não se tornar acessível. Ele vem, entra na hora da pregação, sai pelos fundos, quando precisa conversar com o pastor, ele não é acessível. Eu louvo a Deus porque o pastor Ademir estava lá na porta, recebendo as pessoas, e depois que terminar, estará lá na porta, e todos podem chegar e falar, pastor, eu preciso conversar com o senhor. O pastor precisa estar disponível para apacentar, cuidar. Olha, daqui não dá para perceber muita coisa, mas quando sair lá, que for cumprimentar, vai olhar no rostinho de cada um e sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu conheço o seu rostinho, não está legal. E para apacentar, para proteger. Às vezes uma situação delicada, olha por onde você está andando, olha o que você está fazendo. Ai, que pastor severo, que pastor bravo, que pastor ruim. É proteção. Para dar segurança. É tão gostoso quando a gente precisa de algo, pastor, o senhor ora por mim. Pastor, estou enfrentando uma luta, estou enfrentando uma tentação. Não é? Então, tratar cada ovelha de acordo com as suas necessidades. Esses dias eu estava conversando com um pastor, e o pastor estava ali conversando com uma pessoa. O pastor me contou que ele estava conversando com uma pessoa, e em seguida chegou uma outra pessoa e quis conversar, eu acho que era até da equipe, não me lembro bem, mas também quis entrar, e o pastor falou, dá licença, irmão, eu preciso atender esse daqui. E aquele que chegou depois ficou muito magoado, triste. Pastor, o senhor não tem confiança em mim? Não é uma questão de confiança, é que cada um tem a sua necessidade e precisa ter a sua liberdade de falar o que precisa ser falado com cada um. Agora, e a igreja? E a igreja? Em Hebreus 13, 17 diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. É ouvir a voz do seu pastor, obedecer, para que ele tenha prazer de ajudar as suas ovelhas. Uma das coisas difíceis é alguém chega e fala, pastor, eu vim aqui porque eu decidi fazer tal coisa assim. Muitas vezes eu digo, você já decidiu? Já. Então, Deus te abençoe. Não, mas eu queria ouvir. Ouvir porque você já decidiu. Você já decidiu. Não significa que o pastor seja o guru. Faça isto, case com este, case com esta, trabalhe aqui. Não, mas vamos orar juntos. Vamos pedir. E eu creio que Deus usa, muitas vezes, o pastor como um instrumento para ministrar na vida de suas ovelhas. Façam isto com carinho, com amor, para que não deixe o pastor gemendo. E é uma coisa que muitas vezes o pastor sente, ele geme. Às vezes vem alguém e conversa com o pastor, conta uma situação. Ai, pastor, que bênção, foi tão bom conversar com o senhor. A pessoa vai embora e o pastor vai gemer à noite. A esposa que sabe disso. Vai gemer à noite porque, como que eu posso ajudar aquele irmão? Como que eu posso? Senhor, tem misericórdia daquele irmão e daquela irmã.
Então, o pastor também precisa pastorear a todo o rebanho, seja ele rico ou pobre. Eu conheço algumas igrejas que o pastor elegeu uma certa classe social e econômica. Então você olha, ali tem, como pessoa daquela igreja é rica, olha como que vai. Querido, o pastor não olha o cifrão na testa de sua ovelha. Por isso, na igreja precisa ter pessoas, graças a Deus, com um salário bom, com um bom trabalho, mas também é tratado da mesma maneira o gari, ou aquela pessoa que não mora num condomínio de luxo, mas mora, quem sabe, lá num barraco, porque rico ou pobre, todos têm a mesma alma e todos precisam de Jesus. O pastor precisa gastar tempo para ele, tempo para o estudo, tempo para a família. E uma das dificuldades do pastor é que ele também precisa disciplinar quem precisa de disciplina. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não querem se submeter. Então é comum uma pessoa precisar ser disciplinada. E o pastor disciplina e a pessoa não aceita e vai para outra igreja. Não é cuidada. É por isso que nós temos muitos crentes machucados, feridos, doentes. Agora, recentemente, conversando com um pastor, uma das pessoas do Ministério de Louvor estava ali e agora com problema na família, problemas familiares, problemas sérios, se separando. E o pastor chegou para aquele irmão e disse, olha, você vai precisar cuidar da sua família para depois você vir para louvar, porque você está à frente, você tem um ministério, então você precisa ser tratado. Ele disse, pastor, para mim, então, tudo bem, eu vou sair da igreja. E sabe o que vai acontecer? Ele vai para uma outra igreja, vai dar a sua versão, é uma pessoa de talento, uma pessoa que tem um ministério, e o pastor vai, aquele pastor da sua igreja não ama, não cuida, vem aqui, já abre toda a porta. É por isso que nós temos visto também nas igrejas muitas pessoas sem condições, sem vida bonita, sem vida limpa, integrados e fazendo o trabalho. É uma das coisas mais difíceis do pastor. Ele chora, ele geme, quando ele precisa chamar alguém e dizer, vem cá, precisamos conversar. Quem é pai e mãe aqui sabe como que é difícil, quando o filho faz uma arte, ter que disciplinar. Hoje, a psicologia não pode mais dar varadinha, não pode. A Bíblia diz que é para ensinar, então eu sou mais bíblico. E muitas vezes eu tinha que disciplinar meus meninos, eles iam chorar num canto e eu ia chorar no outro. É difícil ter que disciplinar. Difícil ter que... Amanhã você não vai em tal festa. Vai ficar 3 dias sem usar o celular. Mas o pai e a mãe que ama precisa trabalhar na disciplina de seus filhos. Precisa. Porque senão os filhos não vão aprender a ouvir não na vida. Uma das coisas também é que nós vivemos num tempo onde os pastores, muitas vezes, eles estão aqui 2, 3 anos, aí vai para outra igreja, aí vai para outra. E eu trabalhando com pastores, eu vejo que muitos estão chegando no final do ministério e não tem raiz. Não plantou. Ele fica ali, vai pulando. Eu louvo a Deus pelos tantos anos do pastor Ademir, e eu louvo a Deus porque mesmo na Igreja Batista, eu sei que tem isso, essa questão de eleição, de quanto tempo fica. O pastor Ademir fica aqui até Deus falar, fica. E já está nesses anos todos.
Mas, por outro lado, a igreja também. Nós temos vivido num momento onde no comércio não se tem mais aquela fidelidade. Quando eu era menino, a gente comprava num armazém. Aliás, minha cidade era tão pequenininha que só tinha um mesmo. Mas a gente comprava naquele armazém, tinha até a caderneta. Não era caderneta, né? De anotar. Abastecia naquele posto. Não é? Mas hoje não. Hoje compra o refrigerante neste comércio, compra outra coisa. Sabe que isso veio para dentro de igreja também? Aqueles que é o seguinte, eu gosto do louvor dessa igreja, da pregação daquela outra, da comunhão da outra, e então fica pulando de igreja em igreja, não cria raiz. E quando se pergunta, quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Nós gostamos de ouvir esses pastores midiáticos. Só que tem o seguinte, quando você ficar doente, se ficar, ou passar por um problema, não adianta você ligar lá para o pastor que você ouve. Não adianta você ligar para o Billy Graham. Porque você não vai conseguir falar com ele. Se ele falar com você, não dê ouvido, porque não é o Billy Graham, não, né? É a voz do capeta, porque o Billy Graham já está com Jesus. Né? Bom, mas é outra história. Então, queridos, quem vai cuidar de você não é o pastor famosinho lá da televisão, não é aquele pregador, é o pastor, e eu vou falar com muito amor, carinho e respeito, é o pastorzinho Ademir. É ele que vai estar chorando com você. Então, a pergunta que eu faço, quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Glória a Deus. Então, irmã, vamos aproveitar. Quem é o seu pastor? Sabe, eu sei que vou falar isso, não pense que ele vai ficar mais cheinho por isso, não. Ele vai tremer na base, porque ele sabe que é mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. Pois bem, mas agora eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre a igreja. Se eu falei no relacionamento pastor e igreja, agora trabalhar um pouquinho também na questão da igreja. A igreja precisa de 3 aspectos importantes. O primeiro é unidade. Nós estamos juntos. Pastor e igreja e pastor, e cada uma das ovelhas, nós estamos juntos. É a unidade. Isto é importante. E preste atenção no que eu vou falar agora. O diabo não se satisfaz com isso, e a primeira semente que ele quer colocar no coração das pessoas é o desentendimento. E a gente não pode baixar a guarda. Não pode baixar a guarda. Porque às vezes é uma coisinha pequena, um ficou chateado com o outro e diz assim, olha, diz para o amigo, eu vou contar para você, eu fiquei chateado com o que a Mariazinha disse para mim, mas eu estou contando só para você orar. Aí a Joaninha fala para o Zezinho, Zezinho, a Mariazinha me falou, e aí, sabe, começa a fomentar. Cuidado, porque o diabo é astuto e ele sabe que é por aí. Eu faço uma comparação tão simples, mas é como um dente. Raramente a gente perde um dente de uma hora para outra. É uma carizinha que vai entrando e que, se a gente não cuidar, o dente a gente perde. Então, nós precisamos ter na igreja a unidade, mas precisamos também da diversidade. Deus tem levantado pessoas na igreja com funções diferentes. O pastor Ademir tem o dom de pastor, mas ele não tem todos os dons. E o que é dom? Dom é uma ferramenta que Deus dá para o serviço dele. Então ele vem trazendo pessoas, e um dom que não existe, que não é dom do Espírito Santo, é o dom de esquentar banco. Isso não tem.
eu sento ali, é gostoso, eu vou ouvir. Esse dom não é do Espírito Santo. E todos, preste atenção no que eu vou falar, todo crente convertido tem pelo menos um dom do Espírito Santo. Ninguém tem todos, mas todos têm pelo menos um. Então, Deus te trouxe aqui, Deus te colocou aqui, porque tem algo que Ele quer que você realize aqui. Eu tenho uma irmã, ela já está de idade, doente, ela não pode ir à igreja mais, mas ela tem o dom de intercessão. Hoje de manhã falei com ela, falei, dona Odila, estou indo para Indaiatuba, por favor, ore por mim. Pode ir, pastor, que eu vou ficar aqui em oração pelo Senhor. É um dos dons, é um dos dons. Mas você sabe, alguma coisa, às vezes, olha, pastor, o senhor percebeu que aquela lâmpada está piscando? Escuta, te incomodou? Será que Deus não está falando para você, então, cuidar disso? E outros dons. Unidade, diversidade e mutualidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. É um corpo. Nós precisamos um do outro. É aquela velha historinha do olho que começou a ficar fraco. Ele não conseguia mais enxergar direito. Foi no oftalmologista e o oftalmologista disse, olha, você vai precisar usar óculos. Aí ele chegou para a orelha e disse, dona Orelha, eu vou precisar da sua ajuda, porque eu vou precisar usar óculos e eu vou precisar apoiar na sua orelha. E a orelha disse, nem pensar, eu não tenho nada com o seu problema de visão, deixa a minha orelhinha aqui quietinha. Aí ele chegou para o braço e falou, seu braço, dona Mão, eu vou precisar da sua ajuda, porque eu não consigo colocar o óculos sozinho. A senhora me ajuda a pôr o óculos para mim, na visão? Eu tenho mais o que fazer, não conte comigo. Aí procurou o nariz e falou, seu nariz, eu vou precisar apoiar o meu óculos no seu nariz. Posso contar com você? Disse, de jeito nenhum, vai pôr peso no meu nariz. Enfim, não teve como usar o óculos, ele foi sair e tropeçou, caiu direto, levou a mão no chão, mas quebrou o pulso. A mão não conseguiu segurar, ele caiu de nariz, quebrou o nariz. Uma historinha que, tudo bem, mas eu penso que ilustra bem o que nós estamos querendo dizer. É que um precisa do outro. Um precisa do outro. Agora, nem todas as igrejas são iguais. Nem todas as igrejas são iguais. Entra a questão litúrgica. Né? Tem algumas igrejas que gostam do louvor, aquele barulho, e levanta a mão, e pula, e sacode, está ali. Tem outras igrejas, né, que gostam daquele silêncio. Entra, tem o prelúdio, né, o prelúdio, aquele órgão, depois vem, se passar um mosquitinho bater na asa mais forte, a gente vai escutar a batida da asa. E as pessoas que... Eu gosto desse culto assim, silencioso, litúrgico. Na Bíblia não tem uma forma litúrgica. Tem um povo adorando a Deus. E cada um adora a Deus na sua maneira, no seu estilo. Às vezes se pergunta, por que tem tantas igrejas? Não podia ter uma igreja só? É que Deus, na sua misericórdia, apesar de muitas igrejas terem surgidas não por crescimento normal, mas por briga entre eles, sai e vai, forma uma outra igreja, Deus, na sua misericórdia, Ele permite que tenhamos igrejas com estilos diferentes, liturgias diferentes, para que a gente possa, aqui eu me dou bem, aqui eu me sinto bem, eu me encaixo aqui. Glória a Deus por isso. Questão doutrinária.
igrejas que têm doutrinas diferentes. Agora, isto é o pastor Noidi. Se vocês não concordarem, depois converse com o pastor Ademir. Eu faço uma diferença entre doutrina bíblica e filosofia bíblica. Quando eu falo em filosofia bíblica, não é a filosofia comum, não. Filosofia bíblica é aquilo que me permite interpretar. Me permite interpretar. Pastor Ademir batiza por imersão. O pastor presbiteriano batiza por aspersão. Mas nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem salva não é o batismo, é o sangue de Jesus, é Jesus. É tão legal isso que ele permite até um pastor presbiteriano pregar no púlpito dele. Nos damos muito bem e nunca nós conversamos sobre essas questões. Às vezes fala-se, bom, a questão da igreja adventista, o problema é que eles guardam o sábado. Não é esse o problema. Porque a questão é guardar um dia para o Senhor. Tem outras questões que aí não entra em questão, mas o que importa, queridos, e doutrina bíblica, para mim, são duas. Isso não tem discussão. Primeiro lugar, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isso é doutrina porque isso não permite interpretação. Não tem o que interpretar. Ou é Jesus, não tem outro. Segundo, a Bíblia como única regra de fé e prática. É a Bíblia que nos ensina sobre Jesus. E às vezes a gente vê tantas igrejas se dividindo, brigando, discutindo, por causa de questões que não vão interferir na nossa salvação. Não interessa se ele é batizado por imersão ou por aspersão. Se ele não aceitar Jesus Cristo no seu coração como único e suficiente Salvador, pode ser batizado por imersão, por aspersão, por efusão. Eu não conheço nenhuma igreja que batize por efusão, mas a gente, quando estuda arqueologia, é aquele que entra mais ou menos até o joelho, depois pega o jarro d'água e põe na cabeça. Então, nós temos aí 3. Só que o homem é tão atrapalhado que ele inventou um quarto, por confusão. Então, nós temos visto muita confusão nessa área. Deixa eu colocar uma coisa importante também sobre a igreja. Nós falamos da doutrina, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Bíblia como única regra de fé e prática, mas se nós estávamos falando anteriormente sobre o pastor, é importante que as ovelhas conheçam o seu pastor. Como que é a família dele? Como são as finanças dele? Qual é o caráter dele? Então, quando alguém fala que vai para uma determinada igreja, eu falo, antes de você se filiar àquela igreja, marque uma reunião com o pastor, agende lá um contato com ele. Primeiro, vai ver se ele vai te receber. É o pastor acessível que nós falamos. Segundo, peça para ele compartilhar a experiência dele com Deus e com a sua família. Então, não quer dizer, queridos, quem está aqui na frente, pregando, falando, quer dizer nada. Como que é a vida dele? Como que são as finanças, a família, o caráter? Mas caminhando, para que a igreja existe? Por que nós nos reunimos? Qual é a missão da igreja? Qual é o propósito da igreja? Os cristãos se reúnem em uma igreja local com alguns objetivos. O primeiro é adorar a Deus, honrá-lo, através dos louvores, dos testemunhos. Nós fomos feitos para o louvor de Deus. E se Deus não for o honrado nesta reunião, não é igreja. Aí não é igreja. Se nós não entramos aqui com esse propósito de glorificar, de exaltar, de bendizer o nome de Deus, pouco importa
o estilo da música, se eu gosto ou se eu não gosto. Do instrumento, se eu gosto daquele instrumento ou eu não gosto. A preocupação, Deus está sendo honrado com isto? Deus está sendo glorificado? Um velho evangelista, ele costumava dizer assim: indo à igreja não te fará um cristão na mesma maneira que indo para dentro de uma garagem não fará de você um automóvel. Se você vem aqui, mas não tem esse espírito de glorificar, de exaltar a Deus, não é uma atitude cristã, não te faz crente, não agrada a Deus. Então, primeira coisa, viemos, desde antes de vir, quando a gente está se preparando. Quando você vai para uma festa, você não se prepara antes. Quando você vem para esta festa, vem para a igreja, eu vou me preparar para louvar o meu Deus. Segundo lugar, para aprender mais sobre Deus e crescer espiritualmente, através da pregação, dos estudos bíblicos. Esta é uma preocupação que o pastor tem, de alimentar, de ensinar, de ajudar. E quando eu aceitei o convite de estar aqui nesta manhã, a minha preocupação e a minha oração é que vocês aprendam um pouco mais de Deus e cresçam mais espiritualmente. Viemos sim para louvar a Deus, para adorá-lo, mas viemos também para sermos alimentados e crescer. Esta é a minha oração, de que Deus esteja falando ao seu coração, e ao sair daqui você diga: glória a Deus, saio mais fortalecido, saio mais firme na fé, saio mais comprometido com o meu Senhor. A igreja é fonte de crescimento espiritual. Por isso a importância de que nós estejamos aqui. O Vitor falou no início, ele dizendo que nós não assistimos culto, nós prestamos culto. É uma verdade. Daí a minha preocupação, inclusive hoje, estando falando em mídia, você pode assistir quantos cultos, e tem alguns que ficam mudando, de culto em culto, de igreja em igreja, porque estão assistindo. E eu quero desafiar, eu não sei se esse culto está sendo transmitido, mas se está sendo transmitido, aqueles que nos ouvem pela televisão, seu lugar é aqui. É aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus, porque mesmo que você não mude de canal, você já está quase na hora do almoço, a panela de pressão começou a fazer um barulhinho diferente, você já vai lá, aí deu sede, você vai pegar um copo d'água e outras necessidades. Aqui nós estamos. Este tempo é separado para Deus. Fala a Deus. E aí a gente está ouvindo Deus falar. Ontem, pastor Ademir participou de um congresso, e lá eles falaram o seguinte, que hoje tem os membros... foi quinta-feira, quinta-feira. Falando hoje, os membros da telinha. É gente que não tem compromisso com a igreja, mas tem com a telinha. Importância da igreja para o encorajamento mútuo, através da comunhão, através da oração. Ore por mim, irmãos. Ore comigo, irmãos. Quando a gente percebe que alguém está mais esfriando na fé, irmão, você não tem vindo à igreja. Irmão, você tem orado? Irmão, por que você não tem ido à célula? E tem essa santa cobrança, essa ajuda para o crescimento mútuo. Eu já disse que nós vivemos em um tempo onde muitos não estão dando importância da igreja. Muitos afirmam que pode ser igreja sozinho, não precisa participar de culto. São pensamentos equivocados, porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, cada vez mais, pois sabem que vai aproximando o dia da vinda do Senhor.
há um número grande dos chamados desigrejados, bem como daqueles que se dizem evangélicos e aparece de vez em quando. Eu digo que na igreja, às vezes, a gente tem os dominicais, os mensais, os semestrais, os anuais. O domingo é o dia do Senhor. E os que não vais. O domingo é o Dominus, é o dia do Senhor. É o nosso lugar aqui. Existem também aqueles que vão em várias igrejas, não sendo membro de nenhuma igreja. Não criam raiz. Não são cuidados. Não tem esse cuidado mútuo. Aparece de vez em quando, aparece aqui, aparece ali. Tem aqueles que também são do hit parade, ou seja, a igreja da parada de sucesso. Qual é a igreja da modinha hoje? Qual é a igreja da modinha em Indaiatuba? Qual é a igreja que está fazendo sucesso? É para lá que eu vou. Até um certo tempo, que a hora que aparecer uma outra modinha, dança conforme a moda. Na igreja nós somos pastoreados, cuidados, alimentados, edificados. Mas eu quero terminar. Eu quero terminar porque as irmãs que estão ali anotando, já está acabando a folha de papel. Fico contente, Deus abençoe, viu? É isso mesmo. Mas eu quero terminar, e agora eu quero pedir a atenção de vocês. A igreja é um lugar da manifestação da bênção e do poder de Deus. Salmo 133, 1 diz assim, como é bom, Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre? Quando os irmãos estão em união. Às vezes alguém fala, olha, eu não vou à igreja porque eu estou com tantos problemas, com tantas lutas. É aí, vamos lá. Porque Deus tem bênção para quando nós nos reunimos. E eu creio que se Deus te trouxe nesta manhã aqui, é porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Deus tem uma bênção. Então, se você está precisando, você veio no lugar certo. Porque eu creio que Deus está aqui. O povo de Deus está reunido aqui. E Ele tem bênção para você. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está precisando de uma oração, de uma bênção, você veio no lugar certo. Deus está aqui. E Ele tem a bênção. Não necessariamente a que você quer, mas a que Ele tem para você, que é muito maior e melhor. Então eu quero terminar esta palavra. Se alguém está precisando de uma oração, de uma bênção especial, e você quer que nós oremos, que o seu pastor ore por você, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Pastor Ademir. Você está precisando de uma oração, de uma bênção especial. Você quer que o seu pastor ore por você. Vem aqui, nós vamos orar. E eu creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Senhor, Tu estás vendo quantas vidas precisam da Tua intervenção. Conhece o coração que dói, o coração que clama pela tua graça. Eu oro para que
o Senhor venha visitar cada um agora com o teu Espírito Santo. Cura aqueles que estão enfermos. Cura, Senhor Deus, o físico. Cura, Senhor Deus, as emoções, aqueles que estão vivendo crises emocionais. Eu oro para que o Senhor restaure a alegria da salvação. Aqueles que estão tristes, que perderam a visão de corpo, visão de unidade, visão. Eu oro para que o Senhor intervenha também, Senhor Deus, sobre as famílias que estão vivendo conflitos. Nós, no nome de Jesus, pedimos, Senhor Deus, põe a tua mão de restauração, aquele que, Senhor Deus, entrou aqui, Senhor Deus, desanimado, pedindo uma direção para a sua vida. Eu oro para que o Senhor vá à frente, Senhor. Traga, Senhor Deus, a resposta através da paz no coração. Ó Deus amado, porque a tua palavra diz que a paz do Senhor é o árbitro do nosso coração, é aquela que dirige, aquela que guia, Senhor. Eu oro para que o Senhor intervenha nessas famílias, nessas vidas. Ó Deus amado, o Senhor sabe da luta, Senhor, constante de muitos irmãos aqui, Senhor Deus, enfrentando e, ó Deus amado, a ponto de querer desistir. Mas o Senhor hoje, ó Deus amado, traz essa oportunidade de uma restauração na família, restauração da fé, restauração do ânimo, Senhor, restauração da alegria da salvação, restauração, Senhor Deus, ó Deus amado, da fé, ó Deus amado. Eu oro para que o Senhor dê direção, Senhor Deus, sobre, ó Deus, o que eles têm que tomar, decisões que eles precisam tomar nessa semana. Eu oro para que o Senhor clareie, traz luz sobre essas trevas. Eu oro para que, Senhor Deus, aquilo que está oculto seja revelado, Senhor. Nós, no nome de Jesus, oramos para que o Senhor ponha os pés firmes na rocha de cada um, Senhor, para que eles saiam daqui, Senhor Deus, cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua graça, cheios do teu ânimo, Senhor. E que a resposta que o Senhor tem para a vida deles, eles possam estar recebendo agora, Senhor Deus, recebendo através dessa oração, dessa palavra, ó Deus amado, e que eles voltem para suas casas transformados, animados, renovados e firmes, Senhor, mais firmes no Senhor. Consola o que está sofrendo, Senhor, consola e enxuga a lágrima daquele que está chorando, mas, Senhor, dá a alegria que supera toda tristeza, Senhor. A esperança que nós temos no Senhor. A esperança que não morre. A esperança que está guardada em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.